Boa tarde, boa sexta-feira a todos nós. Bom ver vocês, meus queridos, amados contadores. Em plena sexta, véspera de feriado, estamos juntos aqui, aprendendo, compartilhando conhecimento. Nosso parceiro de hoje já chegou também, nosso querido Edno. Já está por aqui com a gente. Boa Oi, Débora. tarde, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Horários britânicos. Perfeito. Se fosse Que bom estar presencial, com sempre ia você. ter um atraso, né? Pois é, né? A gente tem que tentar na medida do possível. A gente sabe que o pessoal também tem o tempinho dele, que reservou esse tempinho pra gente, então a gente tem que ser pontual, né? Com certeza. Britânico aí, pontualíssimo, todos nós. E aí tá chegando os nossos queridíssimos colegas, Edno, todos contabilistas ávidos aí por informações, por dicas. Pessoal se chegando em plena véspera de feriado, né? O pessoal tá prestigiando mesmo. Pois é, um feriado importante para todos nós, no dia de trabalho. Infelizmente, ele não pode sair, tem que ficar em casa, tem que curtir o feriado em casa, né? No dia É, de trabalho, verdade. todo mundo. Verdade. Querido E como Cláudio é que você está? chegando, Fernando. Graças a Deus, tudo ótimo. No home office, Que que a gente bom. tem que trancar as crianças, né, para poder conseguir um minuto de silêncio. Como é que tu fizesse com os teus? Tá dando, né? A gente se fecha aqui nessa salinha e eles respeitam, de vez em quando entram aqui também, natural, né? São pequenininhos, mas tá dando tudo certo. E foi uma coisa boa. A gente, nosso escritório, a gente sempre atua todos no escritório. E essa modificação, a gente tem que se adequar a tudo, a tecnologia muito rapidamente, trazer essa realidade nova para dentro de casa. E eu encaro que a gente conseguiu bem, viu? Eu acho que a gente está conseguindo ir bem com o trabalho, as coisas estão caminhando bem. A equipe, obviamente, respeitando as suas necessidades, que às vezes precisa fazer questões pessoais também no dia a dia, está sendo bem entrosada. Então, eu acho que bem. No que é o seu e a sua equipe? Ó, Tão grande, né? Sou também, enorme. né? Então, pois é, estamos nos virando aí nos 30 para se adequar a esse novo formato. Acho que tem sido muito desafiador para todos nós, profissionais contábeis, essa nova mudança. Mas, assim, em compensação, tem sido um ambiente muito propício para aprendizado, né? A gente tem conseguido estudar mais, né? Interagir mais, se conectar mais aí com os profissionais. Então, acaba que é o lado positivo aí desse isolamento, né? Essa oportunidade de crescimento. E a gente observa também, né? A gente observa esse contato por meio da internet, essas lives que a gente vê com muita frequência agora. Ontem eu participei, não participei, né? Eu apenas vi uma live, participei como ouvinte, né? De uma live e super interessante. Eram 6 profissionais, também essa parte tributária, 100% tributário, né? Alguns advogados, outros contadores, outros profissionais de compliance tributário, 100% de compliance tributário. Uma discussão rica, muito boa. Uma profissional que já foi da Receita Federal, hoje ela atua como advogada no escritório tributário. Né? Então, assim, visões diferentes, de temas distintos, ou seja, são oportunidades que a gente está tendo de interagir por meio da tecnologia, né? De amigos, colegas que a gente sempre liga. Eu mesmo já liguei para você umas 2 vezes, né? Para conversar sobre Uhum. temas diversos. Enfim, está sendo super legal. Eu estou gostando. É diferente, Bacana, uma experiência nova, né? verdade, Edno. E para quem não te conhece, meu amigo, conta um pouquinho quem é Edno Maia, quem é essa pessoa aí incrível que, graças a Deus, tive o prazer de conhecer. Compartilhe um pouquinho aí com os nossos colegas que estão nos assistindo. Quem é você? Onde é que você trabalha? Para que a gente consiga aí começar nossa live de hoje. Tá, vamos lá.
primeiro, agradecer a você, essa pessoa tão querida, né, que também tive uma oportunidade muito boa de conhecer. Agradecer as pessoas aqui já temos quase 31 pessoas, né? Formada essa turma boa de contadores. Então, essa oportunidade que eu estou tendo de conversar um pouquinho com nossos amigos contadores do CRC. E depois eu vou querer participar também do CRC, viu? Faço questão também, de alguma forma, me envolver também. Eu acho que é sempre bom a gente dar uma parcelazinha de contribuição, né? Será muito Para bem-vindo. classe, né? Pra nossa classe. Então, obrigado por essa oportunidade. Eu sou contador, né, consultor tributário, atuo nessa área de consultoria tributária há, há quase 20 anos. Né? Então, comecei lá atrás nessas empresas chamadas Big Four, né? Então, na Ernst Young, na PwC, atuei nessas duas empresas por quase 15 anos, então foi um aprendizado muito bom. E a gente decidiu, depois desse tempo de experiência, abrir a MLA Consultores. Hoje a gente atua muito fortemente nessa área de consultoria tributária, no que envolve o compliance tributário e na parte de recuperação de crédito, que a gente faz muito forte também, que a gente vai falar um bocado aqui hoje, né? Vai ser uma experiência boa de interação com nossos colegas. Então, mais ou menos isso. Dentro do hemisfério tributário, do universo tributário, a gente atua de forma bem efetiva. Né? Então, hoje a gente vem fortemente ajudando os empresários, as empresas, a tentar atingir um grau de eficiência tributária na gestão tributária, né? Tentar ajudá-los na recuperação de impostos. A gente sabe que a área tributária uma das áreas mais importantes. Eu encaro até que a área tributária ela seja tão importante como uma área operacional, né? Porque ela também era geração de renda, né? Ou seja, se eu tenho uma gestão tributária boa, eu consigo maximizar minhas operações para trazer renda por meio dela também, né? Não deixa de ser, né? Então, é mais ou menos isso, Débora, que a gente faz hoje, que a gente trabalha, né? Perfeito, Edno. E aí você comentou que você atua muito nessa área de compliance, né, tributário. A gente, até semana passada, teve uma live muito legal com o Luiz Nóbrega, que ele falou de compliance aplicado à contabilidade. Mas a gente tem visto esse conceito do compliance, ele ir se especializando em áreas específicas, né? Você já ouve falar em compliance trabalhista, compliance tributário. E estando o compliance visando, né, trazer conformidade para as empresas, integridade, qualidade também, de que forma você enxerga aí o compliance para ser um modelo de gestão fiscal, de gestão tributária das empresas? O que é que você vê hoje no mercado que se pode aplicar aí para as empresas nessa temática? Então, Débora, o que eu vejo hoje é que o compliance, né, é uma realidade que chegou para ficar definitivamente, não só na área contábil, mas na área tributária, em todas as áreas, elas precisam ter um nível de compliance adequado, necessariamente adequado, para que a empresa ela rode de uma forma natural, né? Na área contábil, propriamente dita, eu costumo dizer, inclusive, que o contador ele pode ser encarado como um médico, né? Quando tem uma empresa, quando tem um problema na empresa, a primeira coisa que o diretor financeiro, o dono faz é ligar para o contador, né? Olha, vamos conversar aqui sobre uma situação específica, seja uma contabilidade por questões internacionais, seja alguma questão local. Então, o contador é a primeira pessoa que a empresa, o executivo, o diretor financeiro, ele contata, né? Então, se a gente não traz um nível de compliance, seja para contabilidade, seja para a parte tributária ou para qualquer área do universo da empresa, a tendência é que haja um descompasso em suas operações, né? Você vê hoje que dentro desse universo tributário, não estou me falando apenas de tributos federais, estaduais, de uma forma macro, né, holística, né, no hemisfério tributário, você vê a parte trabalhista e previdenciária também.
recentemente, naquela questão da discussão do Sistema S, algumas oportunidades interessantes até, né, de recuperação tributária, voltar 5 anos, eventualmente deixar de pagar o Sistema S por entendimentos que vieram lá de 1900 e bolinha, e aí vai, né? Então, a gente vê que uma gestão de compliance bem definida, ela traz faz com que a gestão tributária ela atue como algo decisivo para as empresas, para o É bem executivo. preventivo também, né? Bem na Sem área dúvida. preventiva, né? Porque a gente às vezes vê assim, o empresário, ele muitas vezes reclama muito da carga tributária, né? Reclama dos impactos, mas às vezes ele não tem uma equipe focada na gestão, né? Em melhorias, em fazer a coisa bem feita. Às vezes ele reclama porque está pagando muito e até indevidamente, né? Que você não tem esse olhar. Aproveitar Pois é, para pois é. bater continência para a nossa presidente Dalgivânia, que chegou agora. Seja muito Que bem-vinda, bom, mestre. Uma que honra tê-la bom, que aqui. bom, que bom. Mas assim, Débora, é, se a gente olha, né, por não compliance, vamos olhar aqui agora para o não compliance, né? São tantas questões para se a gente observar que faz com que o executivo ele se revolte um pouquinho, né, de certa forma, né? É insatisfação com a atuação, às vezes, do poder público, a gente vê muito isso. É a sensação, às vezes, de injustiça tributária, né? Aquela relação fisco-contribuinte, né? O que eu vejo, às vezes, eu não vejo o fisco, às vezes, e o contribuinte andarem juntos. Que o que deveria ser, né? Na relação contributiva, né, a relação contributiva do contribuinte, ele precisa analisar nesse foco. Eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada com um cliente nosso, por conta de apenas um atraso de entrega da FD Contribuições. Né? Levou uma multa enorme. Agora, ele não teve nem condição de conversar com o fisco, por conta de um ajuste da RP e etc. Né? Então, por conta disso, ele levou uma multa de 1% sobre sua receita bruta. Né? Cruel, né? Sim. Não é nada fácil. Né? Então, a gente vê também um custo muito excessivo de obrigações tributárias. Né? Então, assim, se a gente compara o Brasil com alguns países dos Estados Unidos, com outros países da Europa, a gente vê que o custo é muito alto para gerir só obrigações acessórias. Eu não estou aqui nem falando. A obrigação acessória, eu falo o seguinte: obrigação acessória mesmo, as FDs, o SPED, etc., como o cálculo do tributo. A quantidade de profissionais que eu preciso ter numa área fiscal para suprir a minha necessidade tributária é muito grande, né? Então, assim, aquelas soluções que fornecem somente ao mal pagador, né? O cara não paga, não paga, não paga, aí daí depois de um ano sem pagar, vem o fisco e aqui tem mais um refis. Né? Tirando toda uma quantidade de multa enorme por conta de um prejuízo fiscal que a empresa tem, juros, etc. E depois divide isso aí em sei quantas mil parcelas. Cruel isso, né? Ou seja, quem paga direitinho, quem é o bom pagador, se sente injustiçado, né? Com certeza. Então... E gera esse comportamento, né? De orgeriza o pagamento do tributo e não de investir numa gestão. Que aí, para piorar, Exatamente. pesa a vida do contador, principalmente o contador terceirizado, né? Que é meu caso, por exemplo. Quem trabalha nessa parte de assessoria como contabilidade terceirizada acaba sofrendo porque o empresário não tem a consciência, né? Não gere o tributo como parte do custo, né? Como parte de algo que está intrínseco ali na operação e acaba jogando a batata quente toda para o contador e o contador acaba ficando também com a venda nos olhos de oportunidades, né? Que é o que hoje a gente quer tirar essas vendas aqui do pessoal, né? Abrir esses olhos para as oportunidades. Exatamente, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Mas veja, independente de tudo isso que a gente falou, não é justificativa alguma para uma empresa ela deixar de buscar o compliance tributário. Até porque, muitas vezes, o compliance tributário preventivo faz com que a empresa se beneficie muito de carga tributária, né? E faz com que essa área tributária, ela, de novo, trabalhe como um mecanismo, né? Então, assim,
A empresa precisa definitivamente, dentro dessa questão do compliance no tributário, ela precisa ir aí conforme as normas, né? E alinhado a isso, ela precisa, a empresa ela deve criar programas para fazer cumprir essas leis, né? Sem isso, definitivamente, eu tenho até uma visão muito detalhada na minha cabeça, aí quando conversando com amigos dessa área tributária, de empresas, você vê empresas grandes, né, empresas multinacionais, já muito configurada a gestão tributária, você vê que necessariamente, basicamente são 3 quadrinhos, 2 aqui embaixo e 1 em cima. Né? Um seria a área fiscal, como um todo, seria aquela galera mesmo que faz a análise do NCM do produto, né? Que precisa saber a adequação daquele produto à área da empresa como um todo, né? Que realiza o cálculo do tributo. Né? Essa é a área fiscal. Operacional, né? Operacional, né? Tem a área de lado que ela anda junto, eles precisam andar juntos, é aquela área de planejamento tributário. Essa área precisa existir, necessariamente. Né? Responsável por planejar toda a questão tributária, discutir com a diretoria financeira, discutir com a área de planejamento, discutir com a contabilidade, com o jurídico, discutir também com a auditoria interna, se a empresa tem uma auditoria interna que possa trazer congruência nas informações contábeis, fiscais, jurídicas, etc. Né? Então, essas 2 áreas juntas precisam interagir, precisam ser parceiras e interagir num comitês tributários. Né? Precisa existir. Né? Perfeito. E o que você acha válido, assim, Edno? No universo que a gente está hoje, a gente tem as médias e grandes empresas que hoje têm investido muito, né, nessa estrutura interna contábil e, consequentemente, estruturas de planejamento tributário. A gente vê hoje, até em sala de aula, né, alguns profissionais que trabalham na área de planejamento tributário de grandes empresas. Eu fico super orgulhosa quando eu vejo, porque você começa a perceber, né, essa preocupação. E nas micro e pequenas empresas que não têm essa estrutura interna, acabam terceirizando, o contador tem um papel ainda mais vital nesse processo, né? Porque acaba que boa parte desse compliance, assim, do meio para o fim desse compliance, ele requer o dedo desse profissional que está apurando os tributos, né? Que está lá e que às vezes só olha essa pontinha que você falou, o operacional, né? A NCM, a tributação, o enquadramento, e se desconecta da estratégia do negócio. Será que esse é o planejamento adequado para aquela empresa? Será que ela está no regime tributário correto? Toda essa gama, né, de complexidade que acaba vindo para o escritório de contabilidade, né? E tem que ter, né? Se não dentro da empresa, fora tem que ter, né? Pois é, né? É complicado, né? Eu tenho alguns clientes também que funcionam um pouquinho nesse formato que você comentou. Ele fica muito sozinho, fica muito isolado na estrutura como um todo, né? E aí acaba que, obviamente, pela demanda, pela quantidade de informações que são diárias, atualizações tributárias, atualizações contábeis também, naturalmente não há um acompanhamento da legislação tão como deveria acontecer na prática, né? Por falta dessa caixinha do planejamento tributário, por falta da caixinha do comitê tributário. Para mim, independente de ser uma pequena, média ou grande empresa, pelo menos o comitê tributário, trazendo uma pessoa de fora, uma visão externa. Consultora, né? Pois é, eu vejo essa visão de um consultor, né, ou até mesmo um terceiro que não funcione como consultor, mas como parceiro, né, de forma macro, né, pensando numa estrutura holística da operação, né, de fato eu vejo a necessidade de um comitê tributário. Hoje, por atuar em vários segmentos da indústria, seja serviço, varejo, indústria mesmo, né, operacional, eu consigo ver planejamentos interessantíssimos. E quando a gente vê esses planejamentos, a gente consegue encaixar empresas de pequeno e médio porte também.
né? Por que não? Né? Então, acho que tem que ter, tem que existir. A pessoa não consegue andar sozinho e acompanhar toda a modificação, toda a mudança da legislação. São muitos tributos, né? Federal, estadual, municipal, imagina. É complexo isso, Loucura. viu? E sem contar entendimento, né, Edno? Que o entendimento muda, você já apurou os tributos seguindo determinada lógica, um determinado procedimento, muda o entendimento de forma favorável. Poxa, é preciso braço e é preciso olhar isso como uma oportunidade de refazer, né, esses cálculos, essas apurações para trazer um afago para os clientes, né? Que eu acredito que quando a gente fala em oportunidades tributárias, às vezes, boa parte dos profissionais sempre ficam com medo. Poxa, mas eu apurei os tributos do jeitinho que eu aprendi, do jeitinho que está a norma. Eu vou mexer nisso, eu vou retificar a declaração, isso vai chamar a atenção de fiscalização. Eu não vou mexer com o passado, né? A gente é muito apegada a isso de não mexer no passado. E quando a gente vê numa época que a gente está hoje, né, de uma escassez, né, no mercado, empresas fechando, empresas com dificuldade de caixa, eu acredito que é um momento excelente da gente olhar recuperação de créditos como uma oportunidade de negócio, tanto para o profissional contábil como para as empresas. E assim, se o profissional contábil não tem braços para fazer, tá aí as parcerias, como a que a gente tem e como vários colegas de trabalho conseguem. Por quê? Tendo uma economia para a empresa, boa parte desse trabalho, geralmente você monetiza com um percentual desse ganho. Então, ganha o contador, ganha a pessoa que elaborou aquele processo de recuperação e ganha principalmente a empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é esse processo de recuperação de créditos, se é algo para ter medo ou não, e de que forma o profissional contábil ele pode ajudar as empresas a melhorar o caixa num cenário tão punk aí como a gente está, nessa área de recuperação de créditos. Então, Débora, veja, eu acho fundamental, definitivamente, como consultor tributário, como contador e como consultor tributário, a minha especialização sempre foi muito nessa questão de recuperação tributária. Eu sempre olhei essa parte, de recuperação tributária como algo fundamental, para a gestão da companhia, né? Também atuo muito na questão do compliance, de fazer aquela revisão, pegar a apuração, pegar o balancete e olhar, né? Que hoje trabalha mais com SPED, fugir um pouquinho daquele balancete em papel, isso não existe mais, né? Isso é coisa do passado, que eu vivi muito, né? Mas eu acho fundamental, definitivamente, essa operação de analisar crédito tributário, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer, mas o contador e a empresa, eles precisam definitivamente ter em mente que eu não posso esquecer o passado, né? Para fazer um trabalho, de análise de oportunidades, eu preciso saber como é que está meu passado, eu preciso conhecer, né? Só para título de informação aqui, tá? A gente pegando aquele plano anual de fiscalização da Receita Federal, eu nem consegui encontrar em 2020, tá? Eu peguei de 2019. 18, 19. A gente pegando 18, foram mais de 187 bilhões de recuperação, por meio do lançamento de ofício. 18. E 19 chegou em aproximadamente 165 bilhões de reais. Ou seja, isso é muito alto. É um número muito alto, né? Muito desse número ele envolve a parte de renda. Tá? Mas imposto de renda ainda é um foco muito grande do fisco federal. Tá? Principalmente operações que envolvem tem capitalization, que é operações com moeda estrangeira, né? Transfer pricing. Normalmente, essas operações com transfer pricing, elas estão mais vinculadas com empresas com sucursais, matrizes no exterior, e aí, por conta disso, as operações são muito altas, né? Então, o fiscalismo muito forte, bateu muito forte. O impacto foi muito forte em 2009 por conta de transfer pricing, de capitalization e principalmente a questão do SPED. Principalmente. Foram focos em 2019 da Receita Federal mais de 303 mil empresas por conta do SPED. É muita coisa. Do SPED, né? No hemisfério SPED, universo SPED, né? Todo.
como um todo. Né? E aí, Perfeito. ele, quando pega o SPED contábil, ele necessariamente cruza informações com o SPED fiscal, com o SPED contribuições, né, com REINF, e aí você vê um universo de informações que se interligam. Né? Então, ou seja, é importante também, definitivamente, olhar para frente numa visão de eu preciso trabalhar um estudo tributário em congruência com o passado também, obviamente, né, eles têm que estar relacionados, mas também eu preciso saber se minhas informações estão obedecendo um compliance tributário. Né? E essa é a minha visão. Ou seja, respondendo um pouquinho a sua questão, definitivamente, fundamental, estudar, fazer uma análise específica aí na operação, conhecer a operação, andar na operação, conhecer desde o momento que o produto, a matéria-prima, né, ela entra efetivamente na empresa, conversar com o diretor da indústria, conversar com o pessoal lá do varejo, o pessoal de chão de fábrica, para ver como é que funciona, até o momento da expedição do produto. Né? Não é só porque o produto ele saiu da empresa que a geração de crédito acabou. Não acabou, não. A geração de crédito ainda continua. Seja do aspecto de ICMS, seja do aspecto do fiscal fee. Né? A gente vê o 5, né, de 2018, fevereiro de 2018, se não me engano, foi isso, que ele trouxe a possibilidade da empresa considerar determinados custos com imposição legal, ainda que pós-operação. Tá? Ou seja, por exemplo, aqui vou pegar dois exemplos. Empresa de bebida. Empresa de bebida, algumas delas têm aquele lacre, né? Aquele lacre que coloca em cima da bebida quente. Não estou falando de refrigerante. Né? Esse lacre, especificamente, por ser atrelado a uma operação, se eu não tiver esse lacre, eu não consigo vender, a própria Receita Federal ela já aceita o crédito disso. Pode ser normativo 5. Tá? Ou seja, a própria Receita Federal. Aí você vê também o EPI, né? O EPI também, a Receita Federal já bateu, já concretizou isso aí. Está concreto. Antes era questão de entendimento do CARF, era em questão de decisão do STJ, e hoje não, a própria Receita Federal ela já considera. Né? Um terceiro exemplo aqui interessante é aquelas estações de tratamento de efluentes também. Né? Sempre era uma questão, eu posso ou não posso tomar crédito, porque já não está mais na minha operação, já é a água que eu vou jogar fora, porque já passou toda a minha operação. Não, a Receita Federal também falou, por meio do parecer 5, que eu posso tomar crédito desse todo o meu custo que envolve o ETE, seja a parte de estrutura para a construção disso, como também dos produtos químicos inerentes a essa operação. Né? Então, assim, tudo isso são oportunidades que a empresa pode ter. Né? Esse parecer foi um marco, não foi, Edno? Assim, o parecer normativo número 5, ele foi um marco, querendo ou não, nessas interpretações também, não foi? Tem mais alguma norma que tu acha que foi bem decisiva também, que foi bem importante? Tem, é verdade. Na verdade, o marco mesmo foi aquela decisão do STJ, né? A decisão do STJ foi incrível. Né? Qual é o número dela mesmo? Eu até anotei aqui. Que é a do De conceito de cabeça insumo, também. né? O que é o conceito de insumo? De cabeça também essa decisão do STJ, ela foi incrível. Ela trouxe o conceito. Na verdade, o PIS/COFINS ele sempre era uma questão obscura na cabeça dos executivos, do contador, do diretor financeiro. O que é insumo, né? Para quem de uma indústria ou para quem de um serviço, de uma operação de serviço. Aí existiu aquela legislação normativa que falava que insumo era o mesmo insumo do ICMS e IPI, daí o STJ disse, não é isso. Aí a manutenção, aí o carro fez e falou, um bom ponto maior, então tudo que for despesas dedutíveis no imposto de renda, para mim agora é insumo. Aí depois o carro, veio, não é bem por aí, não é bem assim, tem uma linha tênue aí que a gente tem que analisar. E agora o STJ bateu o martelo.
né? Ele falou, ó, o que é relevância, o que é finalidade e pertinência para mim, isso passa a ser um insumo. Agora, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou saber o que é relevante para mim? O executivo fala, né? É tudo o que, dentro do critério do STJ, e a Receita Federal corrobora pelo parecer normativo 5, seja decorrente de uma imposição legal ou que a sua subtração desse produto, do custo da despesa, ele vai impactar o meu produto, ou minha qualidade do meu produto. Então, é casuístico o negócio, né? Eu preciso analisar a minha operação, preciso ver dentro da minha operação o que é insumo, né? Então, por isso aquela voltinha lá na operação, conhecer o pessoal, o chão de fábrica, o diretor de indústria, conversar no ouvido da pessoa, explicar para o diretor o que é o insumo mesmo. Então, assim, de fato, foi um marco essa decisão do STJ e a Receita Federal que acompanhou, né? E aí depois a Receita Federal veio a Constituição Normativa 1911. A Constituição Normativa foi perfeita, que ela consolidou todas as normas, né? E nessa consolidação, ela corrobora tudo também, né? Então, hoje é fundamental para as empresas que realmente seja feito um trabalho de recuperação de crédito, porque tem muita coisa nova, muita novidade nova, né? E o que eu acho mais legal, sabe, Edna, é que é o seguinte, durante muito tempo, quando a gente falava em revisar o passado, revisar apurações, o contador ficava com aquele receio de dizer, poxa, se eu reviso e digo ao cliente que ele pagou a mais, eu estou dizendo a ele que eu errei, né? Que eu fiz ele pagar esse tributo a mais. Só que, na verdade, principalmente depois, por isso que eu acho que é um marco, né? Tanto essa decisão como o parecer. Quando a gente fala de que o entendimento mudou, na verdade, o que é que a gente está dizendo para o cliente? Olha, eu fiz o certo para você, segui estritamente o que a norma legal era devida para você, era aplicável, e agora existe essa oportunidade que acabou de chegar. Então, com base nessa oportunidade, podemos ter de volta alguns tributos. Então, até a linguagem, né, para abordar o cliente, ela é totalmente diferente. Uma coisa é você dizer, não, vou fazer uma revisão de crédito que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não é isso, né? Então, é por isso que até a gente perde mais um pouco desse medo de eu não consigo, eu não tenho braço, que foi como aconteceu, foi até através de um trabalho assim que a gente gerou a confiança mútua no trabalho um do outro, de que, ó, eu vi que tem um cliente meu que tinha oportunidades, mas não tinha braço para fazer. Então, ó, Edno, me dá uma luz aí, consegue, faz, recupera, e não precisa haver uma queima aí, né? Como diz o Matuto, não é para um contabilista tomar o trabalho do outro ou denigrir, eu estou recuperando isso porque teu contador fez errado. Não, gente, de jeito nenhum. Pelo contrário, são esses entendimentos que mudam, são essas possibilidades que surgem e que a gente pode trazer de volta para o cliente com base nos últimos 5 anos. Então, perceba que até a forma dessa comunicação, ela também mudou, né, Edno? Que antes era muito assim, auditoria porque eu estou desconfiando do meu contador, né? E hoje não né? É verdade, eu até brinco às vezes, sabe? Porque eu também, antes de começar a trabalhar com auditoria, ou com consultoria tributária, eu fui auditor contábil. Eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, com auditoria das demonstrações financeiras, né? E quando a gente chegava lá na empresa, né, o contador, a área financeira dizia, ih, chegou aquele auditor, ai, que saco, vou ter que abrir todas as minhas... Vou ter que abrir tudo que é meu para esse pessoal engravatadozinho e tal. Ainda bem que hoje não tem mais esse negócio de gravata, mas lá atrás tinha, né? Mas é verdade, né? O que você está falando é bem verdade. Então, hoje, nós, contadores, precisamos ter essa visão mais aberta. Como assim? Não é que ninguém todo mundo quando faz, e eu vejo que a maioria dos meus clientes, grande maioria, grandes contadores dos meus clientes, eles são parceiros da companhia, são parceiros de dar tudo, né, do seu conhecimento para a companhia, mas é natural, dentro dessa questão tributária, que haja uma eventual não conformidade com a
legislação específica, observe o quanto que decretos de gestão normativa, de parceria normativa, de entendimentos são, principalmente na questão estadual, eles são emitidos diariamente. Então, imagina uma empresa, por exemplo, que tem operação em todos os estados nordestes ou uma parte do sudeste, no Pará, no Pará, em Manaus, que tem operações bem peculiares, por conta da SUFRAMA, etc, etc. O PIS/COFINS da região norte, lá do Amazonas, por exemplo, né, na Zona Franca de Manaus, ela é uma legislação à parte, é uma legislação federal à parte. Porque é muito complexa. Então, naturalmente, vai acontecer alguns equívocos, né? E principalmente agora, com toda essa mudança da legislação, fazer um trabalho, uma análise de um estudo do tributário, considerando essas novas normas do STJ, entendimento do STJ, o entendimento do próprio Receita Federal, isso aí é válido, sabe, Débora? Eu corroboro 100% com os seus comentários, sabe? Com certeza. E eu acho que é a hora da parceria, sabe, Edna? Assim, tem muito profissional contábil agora que está ocioso, que tem uma estrutura boa de trabalho nas suas empresas contábeis. Não podem desligar funcionários, não podem nem fazer suspensão em nada, porque tem ainda demanda residual, embora as empresas tenham diminuído o movimento, mas tem todo um potencial ocioso. Então, agora é a hora de quê? De você vislumbrar essas oportunidades para você monetizar também essa recuperação de crédito. E outra, se você percebe a oportunidade de um cliente, não tem braço para tocar e acaba, às vezes, nem dando ideia para o cliente, porque você não vai conseguir pôr em prática, gente, a nossa classe precisa se unir, a gente precisa trocar figurinha. Então, às vezes, você não tem braço, né? Você não consegue executar, mas tem um colega seu, um parceiro seu, que consegue fazer isso para você. E fazer com que os dois ganhem, né? Porque você tem a indicação, o colega foi lá, fez o processo, então teve toda a recuperação de crédito. E todo mundo sai ganhando. O contador que indicou, o contador que fez, e a empresa que Eu vou lhe dar gerou um exemplo, caixa. sabe? Débora, teve um exemplo aqui recente que a gente fez. A gente mudou toda a estrutura de um cliente nosso, que era um grupo hoteleiro, né? Ele tinha toda a estrutura, enfim, tinha uma empresa que era alimentos e bebidas, trabalhava no Simples, outra trabalhava a parte de serviço, trabalhava no lucro presumido, etc. e tal. Presumido, aparentemente, ela pode ser muito mais interessante para uma empresa, eventualmente, né? Precisa se analisar a imagem, etc. e tal. Ele desconhecia que para o universo hoteleiro existe a figura do incentivo da SUDENE para o imposto de renda, que de cara já consigo reduzir 75% do meu imposto. Tem o benefício do reinvestimento também. Então, quando a gente fez um trabalho lá de juntar as informações, a parte de alimentos e bebidas, trazer para o universo de lucro real também, tirando uma eventual informalidade, por conta de algumas questões específicas. Ou seja, trouxe um grupo inteiro com uma coisa extremamente em compliance com a legislação, ele teve um ganho absurdo. Para você ter ideia, o ganho que a gente trouxe para ele, em um ano somente, gerou quase algo em torno de 850, entre 850 e 900 mil reais. Né? Ou seja, quase R$ 1 milhão, por conta de uma modificação, por conta que a gente trouxe a SUDENE para dentro, por conta que a gente pegou a não cumulatividade do PIS e da COFINS na parte de alimentos e bebidas e colocou a figura do rateio, porque o rateio ele não precisa ser feito quando tem uma operação mista de forma global. Eu posso, se eu tiver um controle da minha operação que é não cumulativa, eu posso isolar aquela operação, aplicar o rateio para outra operação que ela não está diretamente ligada àquela operação que eu não tenho um controle, tá? Ou seja, a gente trouxe quase 850 a 900 mil reais em apenas um ano. Até hoje tem amigo, a gente se fala sempre, de vez em quando a gente se liga e tal, para saber como é que ele está. Trouxe uma relação de amizade, esse trabalho de levantamento de crédito, de reorganização completa dessa empresa, e que hoje passamos de consultores para ser amigos.
né? Definitivamente eu concordo com o que tu comentaste, tá? Que este é o momento de fazer e desmistificar esse trabalho de análise de crédito, tem que desmistificar essa questão. Tem que analisar de forma, né, junto com o contador, junto com o financeiro, junto com o jurídico e trazer todo mundo para dentro da organização. Fazendo isso, e que é como a gente faz, normalmente que a gente chama kick-off meeting, né? Uma reunião, né, de início de trabalho, a gente chama todo mundo para essa discussão. E nessa primeira discussão, a gente já consegue ver oportunidades aparecendo. Então, isso é fundamental, sabe, Débora? E quando a gente vê também hoje a FD Contribuições, o nível de detalhamento de informações que tem lá dentro e que informações que são colocadas, imputadas de forma equivocada, isso a gente de cara já vê. Basta um cruzamento, pegar um FD Contribuições com um FD Fiscal, de cara a gente já consegue observar um trabalho tão simples, né? Basicamente um cruzamento, né, de obrigações acessórias. A gente já consegue ver operações que a empresa considera como crédito por ICMS, que não considera como crédito por PIS/COFINS, né? Tem um cliente específico, recente nosso, que ele deixou de tomar crédito porque é um medicamento, tá? Crédito de medicamento, que ele adquiria esse medicamento para uso humano ou animal também. Só não é bem aquela questão que a gente conversou, não, tá? Era outra empresa. Ele adquiria luva, ele adquiria injeção. Essa injeção, essa luva, a depender do destino dela, ela pode ou não ser creditável, tá? Então, é difícil demais, numa operação no dia a dia, você observar todos os NCMs, todos os produtos, o destino daquele produto, a origem daquele produto, e ter plena convicção que está fazendo tudo certo. Então, não é trazendo um universo que o contador está errado. Não, o contador está certo em muito do que ele faz, mas é natural que a pessoa se equivoque em algumas coisas, com essa tributação brasileira, né? Complexo, né, querido? Com toda certeza. E fora essas mudanças de entendimento, né? Ontem a gente teve um bate-papo com a Eduarda Amorim sobre CMS e a gente conversava exatamente sobre isso, assim, que a gente percebe uma dificuldade em exercer e, assim, agora mudou o entendimento sobre o diferencial de alíquota na aquisição de veículo. E aí a Cefaz vai retroagir o cálculo cobrando as diferenças. Então, todo mundo estava desesperado. Meu Deus, e agora? Mudou o entendimento. E aí, o que é que a gente faz, né? Então, é normal, infelizmente, acontecer. E a gente precisa, de fato, ter braços, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do que aconteceu na empresa que a gente trabalhou, fez o trabalho junto, Edno, que, para compartilhar com vocês, gente, tem um cliente meu que vinha acumulando saldo credor de uma determinada empresa há muito tempo. E eu estava sem braço de conseguir mergulhar e entender a origem desse saldo credor, imaginando que a empresa estava acumulando indevidamente esse crédito. Aí pedi apoio aí a Edna, pelo amor de Deus, dá uma olhada aí onde é que está a bronca. Eu acho que essa empresa está com um passivo gigante. E aí, quando a gente fez o trabalho, percebeu que, na verdade, ela tinha mais crédito ainda do que o que estava lá. Por conta de critério de estorno, por conta de outras coisas que não tinham sido observadas, preço de transferência. E assim, todo mundo ficou feliz, né? A empresa, a gente que conseguiu achar o erro, a empresa de Edno também, que monetiza essa questão da recuperação. Então, é aquela questão. Hoje, o nosso mercado contábil ele tem que ser mais parceiro, sabe? Tem que estar mais conectado com essas questões. A gente tem que perder um pouco esse medo de firma, lógico, parceria de qualidade, né? Que tem, de fato, aquele profissional tesourinha, que está ali doido para lhe tesourar para tomar seu cliente. A gente não está falando do profissional antiético. O profissional ético que visa oportunidades e compartilhar junto isso. E assim, ele deu vários exemplos imensos aí da Receita e que na prática, nesses 20 anos, tu deve ter visto muita coisa, hein, Edna? Foi, viu? Muito. Eu estava conversando ontem com a colega do escritório. É complexo o negócio, né? Aí vai no SPED de contribuições.
no F100, que é aquele bloco lá que coloca tudo que eu não tenho documento fiscal. No F100 tem informação que deveria ser colocada no F120 e F130. É questão de amortização de ativo, de ativo fixo. Poxa, por que está no F100? É tão complexo isso, Débora, às vezes, por mais que a gente queira entender 100%, sempre vai ter uma questão, uma duvidazinha, uma necessidade de discussão com profissionais, uma necessidade de, eventualmente, trazer uma pessoa que tem uma expertise maior em determinado assunto para dentro de casa e discutir, e, em detrimento dessa discussão toda, observar oportunidades. Concordo contigo. Hoje, seja na parte de impostos federais, ou na parte estadual, que foi o caso que a gente viu, né, com uma questão específica da operação do cliente, na gestão do custo dele, a gente conseguiu dobrar o crédito que ele achava que eventualmente poderia estar equivocado, né? Não somente corroboramos com o crédito e dobramos o crédito. Além de dobrar, ainda teve uns milzinhos a mais, além da dobra. Então foi um trabalho excepcional. Adorei fazer esse trabalho com você, tá? Então é isso, sabe? Eu tenho... Aprendizado, né? Aprendizado. E eu acho que a hora é essa, sabe, gente? A hora de começar. Eu acredito que dever de casa para todos nós. Teremos um feriado torto amanhã, né? Altamente torto, porque tá todo mundo em casa. O nosso dever de casa para vocês é analisem o parecer normativo, a decisão do Supremo com relação a essa questão das revisões do que pode ter crédito ou não e revejam quais clientes vocês têm que pode ser feita essa análise. E se não tiver braço, vamos trocar figurinha aí nos grupos de contabilidade. Edno vai deixar também um e-mail com a gente para ajudar também nesse processo, se vocês precisarem de qualquer apoio, de qualquer auxílio, eu tenho certeza que ele vai estar à disposição também. A gente está à disposição no conselho. Então, estudem, porque tanto o parecer como a decisão traz uma série de ideias, né, Edno, que você vai lendo e vai dizer, cara, isso aqui está a cara do meu cliente, né? E aí, queria até que tu resumisse um pouco para a gente o que é que essa decisão e esse parecer a gente vai se debruçando agora esse final de semana como dever de casa. O que é que a gente pode ter de bom aí para recuperar para os clientes? Tem muita coisa, viu, Débora? Tem muita coisa. Dentro dessa questão, pensando na questão da decisão especificamente, né? Nosso tempo ainda está quase finalizando. Aí eu vou ser bem rápido aqui, tá? Pensando na decisão vis-à-vis o parecer também, a gente tem uma diversidade de operações no que envolve o critério de insumo para o PIS/COFINS, tá? E nessa questão do critério de insumo, é muito importante e relevante, né? Pegando esse nomezinho relevante que foi o nome, que foi a palavra que foi amplamente discutida nesse parecer, nessa decisão do STJ, que a empresa faça um trabalho dentro de casa, faça uma análise de sua operação, para ver o que de fato ela é relevante, o que de fato ela é essencial dentro do critério da subtração, dentro do critério da imposição legal, tá? Pensando na instrução normativa 1911, ela também trouxe questões relevantes para ser observado, seja a questão do ICMS na base do PIS/COFINS, que é um tema que todo mundo já discutiu muito, né, que às vezes, está um pouco cansativo isso aí, porque ia ser utilizado agora de 1º de abril e não foi mais, né? Mas tem outros pontos extremamente essenciais para se analisar. E, por fim, eu também recomendo que façam uma análise também na questão previdenciária, tá? Eu observo que muitos dos nossos clientes, eles esqueceram ao longo do tempo a questão previdenciária. É algo extremamente relevante do ponto de vista de questões que podem vir a trazer impacto positivo para as empresas, tá? Perfeito. Eu estou seguindo a norma aqui também, que é a... Eu depois, Débora, eu- Oi? Desculpa. Ah, tá.
Então, aí eu Pronto, compartilhei com perfeito. eles o parecer, a instrução, que são o dever de casa que eles vão se debruçar aí final de semana para estudar. E queria que tu passasse também teu contato no teu e-mail para qualquer dúvida que o pessoal queira tirar, qualquer dica aí de como começar a labutar nessa área, o pessoal possa te achar também. Tá, eu estou publicando aqui, publiquei aqui o meu e-mail. Eu adoro conversar, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem bater um papo dessa área tributária, quiser discutir, quiser tirar alguma dúvida, eu sempre vou estar à disposição. Esse é meu e-mail. Consultores no final, tá? Eu coloquei consultore A, consultores, tá? Só para mudar um pouquinho, tá? Então, eu adoro conversar. Sempre que vocês quiserem bater um papo, eu estarei sempre à disposição, tá bom? Depois, que eu não consigo passar aqui arquivos, mas eu vou passar para a Débora um estudo que eu fiz da Gestão Normativa 1911. Uma consolidação de tudo. Obrigado, Raíza. A Raíza acabou de colocar meu e-mail correto. Muito obrigado. Ah, pronto, já estava copiando aqui. Então, Obrigada, Raíssa. eu vou passar isso tudo para você, tá, Débora? E se você puder passar para esse grupo, se puder passar também, vai ser ótimo, tá? É sempre Pronto, legal. vamos fazer melhor, Edno. Como você já passou o teu e-mail aqui, vou até fixar aqui para o pessoal. É .com.br mesmo, né? O e-mail no final. edno.maia@mla. Pronto. Quem quiser ter acesso a esse material, pode mandar também um e-mail direto para o Edno, que eu não sei quem assistiu, não consegui acompanhar bem, mas aí pode mandar um e-mail para o Edno, que o Edno compartilha diretamente com vocês, porque eu não tenho a lista aqui da galera. Aí já Com certeza, eu sempre estou à disposição. Massa. Muitíssimo obrigada, meu amigo, pelo carinho, pela disposição de estar aqui compartilhando com a gente. Realmente muito, muito produtivo. Agradecer aí o pessoal que compartilhou hoje. Aí a gente agradece bastante. Mesmo véspera de feriado, vocês procurando conhecimento. Então é gratificante, né, Edna? Sem dúvida. Eu Muito, agradeço a você também. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Estar com você, nossos amigos contadores, é muito grande. E eu vou dar uma contribuição lá no CRC também, viu? Vou lhe procurar para poder ajudar no que eu puder lá dentro também. Tá bom? Vamos comigo. Muito bem, vai ser super bem-vindo. O CRC agradece. Tá. Muitíssimo obrigada, meus queridos. Tenha um finalzinho de dia maravilhoso. A live vai ficar aqui disponível por 24 horas. Tá o e-mail de Edno, que ele vai dar de presente para vocês essa análise da instrução normativa. Então, aproveitem esse material para se atualizar esse final de semana e já pensar nas oportunidades de negócio que vocês vão ter aí, enquanto esse confinamento aí durar, para vocês aproveitarem para ganhar dinheiro também. Fiquem todos com Deus. Um abraço apertado, Edno. Tudo de bom. Um forte abraço, Débora. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um forte abraço.